Boa noite! E aí, gente, beleza? Tudo bem? E aí? Tudo bem com vocês, galera? Tudo certinho? Tudo bom? Sou sortudo, não sou, gente? Vocês viram a morena que eu arrumei? Como diria meu filho, você é louco, compensa. Ô, gente, outro dia eu tava vendo o futebol dele lá e fica uns pais na arquibancada esperando os meninos lá, né? Aí virou a mãe pra mim e tá assim, ô Bruno, você sabe o que é esse negócio de ser louco, de compensa e de não compensa? Aí eu falei assim, essa aí eu já peguei, eu te ensino. Porque tem umas que não dá, não. Ah, é o dia inteiro é isso. Você é louco pra cá, você é louco pra lá. Gente, vocês foram promovidos? Eu gosto mais dessa sala do que da outra. Ah, é? Ó. A disposição é horrível. Nossa, aqui é mais frio. É. Não, aqui é realmente mais frio, mas a sala parece ser tão mais Ah, eu gosto mais dessa. tá, parece que a gente começa a mesa é maior. Aí, ó, a mesa é maior. Mas tem uma só. Mas tem o quê? Uma só. Tem uma só? Uma mesa só a outra. Ah, é verdade. Ô, gente, ó, faz o seguinte. Toda mudança tem os lados bons e os ruins. Quando eu não gosto da mudança e dá para mudar, eu tento mudar. Quando não dá para mudar, eu foco no lado bom e segue a vida. Não tem jeito, não é? Então foca no positivo aí, ó. Vambora. Ou então briga e fala assim, eu quero voltar, PT, chuta tudo. Gente, semana passada nós paramos no Eclipse, não foi? Eu já fase da Lu, não falei não? Ah, falei. Tá. Fechou. Beleza. Gente, é o seguinte. Se não fez o mesmo desenho, eu não sei se tem outro. Do egípcio da lua. É no mesmo desenho, eu não falei dele, não? Não, falou. Não sei se tem outro desenho. Não, é o mesmo. Gente, é o seguinte, olha. O assunto vigente é a propagação retilínea da luz. Fechou? Então presta atenção. Nesse assunto, nós já discutimos o eclipse do Sol. Vocês perceberam porque o eclipse? Vocês perceberam que o eclipse só acontece porque a luz viaja em linha reta? Perceberam ou não? Olha no desenho do seu caderno para você ver. Se a luz fizesse curvas, onde tinha sombra não ia ter. Vimos as fases da Lua, que também as fases da Lua só são como são porque a luz viaja em linha reta. E agora nós vamos ver mais um tópico dentro desse assunto, que é a câmara escura. É assim, gente, a câmara escura é um assunto super legal, mas infelizmente as questões cobram de forma muito superficial, sabe? Então, quando cobram, né? Exatamente. Então eu vou mostrar para vocês, mas eu vou tentar não deixar escapar essa parte legal, tá? Que é assim, ó. Se eu pegar um objeto e voltar esse objeto, quer ver, ó? Não dá para eu ir escrevendo e falando que eu vou desenhar na ordem diferente. Gente, é o seguinte, olha só que legal. Se você pegar uma caixa, tipo uma caixa de sapato, fizer um furinho bem fininho, tipo um alfinete, em uma das faces. Aí você pega essa face que está furada e vira para um objeto. Gente, é muito legal. Aparece uma imagem desse objeto lá no fundo da caixa. E ela aparece de cabeça para baixo, assim. É muito massa. Então, peraí. Eu vou te mostrar. Vou te explicar por que essa imagem aparece. Vou te explicar como é que a gente poderia fazer para ver essa imagem. E vou te explicar para que isso serve.
e depois eu vou te explicar o que as questões cobram. Vocês vão ver que elas cobram assim, bem menos do que poderia cobrar. E deixar a parte legal toda para trás. É assim, ó, quer ver? Finge que esse objeto é uma pessoa. Aí... Nossa! Ai! Não, ele caiu no pior lugar possível, né? E ele tá pulando e quer dizer assim, eu tô assim, eu não vou deixar cair, eu não vou deixar cair. E ele só foi pulando. Então finge que essa pessoa tá com um tênis verde. Foi filmado? Foi. E um bonezinho roxo, beleza? Gente, olha só. Um objeto é verde porque ele reflete luz verde em abundância para todos os lados. Então, quando você olha para esse pincel aqui, por exemplo, você recebe dele praticamente só luz verde. Aí você fica achando que ele é verde. É isso. Então, o objeto verde, ele emite luz para todos os lados, ó. Tudo bem? Agora, qual o raio de luz que sai dele que entra na caixa? É um só. Porque como o seu furo é bem pequenininho, o único raio de luz que vai entrar é esse. Aí ele vai chegar no fundo da caixa e vai fazer aqui uma marquinha verde. Sacaram? A mesma coisa vai acontecer com o bonezinho que é roxo. Vai sair, ele emite luz roxa para todos os lados, beleza? Mas o único raio que vai entrar na caixa é esse. E aqui vai fazer uma marquinha roxa. Só que isso acontece, não é só com o pé e com o boné. Isso acontece com cada pedacinho daquele objeto. Então, cada pedacinho, um pedacinho que é amarelo, vai emitir luz e vai fazer aqui uma marquinha amarela. Então, quando a gente somar todas essas marquinhas, aqui dentro vai ficar uma reprodução do que é esse cara. E a gente chama isso de imagem. Aliás, vou até escrever aqui em cima, aqui, porque depois eu vou escrever uma coisinha aqui. Beleza. Segundo ponto. Como que eu poderia ver essa imagem? Tem câmera escura, gente, que é feita com caixa de sapatos. Ok. Só que tem câmeras escuras que são enormes. E se ela for grandona, você pode entrar aqui dentro. Se entrar, é dentro, né? Eu sei, foi mal. Gente, isso uma vez aconteceu comigo, foi muito legal, apesar do susto que eu tomei. Escuta, eu estava no Hotel Fazenda, aí dormi, beleza? E, assim, esses lugares são bem rústicos, né? Aí, a cama que eu estava dormindo, tinha uma janela, que é uma janela de madeira antiga. E aí eu acordo, gente, eu estava dormindo assim, ó. Quando eu acordei, eu olhei para cá, vi na parede, um homem passando a parede, cabeça para baixo. Eu tomei um susto. Aí você falou assim, até você entender o que está acontecendo, né? Aí eu acordei assustado, assim. Aí eu olhei e falei, aí eu comecei a achar legal. Vocês entenderam o que rolou? Gente, aqui tinha a janela de madeira e tinha um buraquinho na janela, uma frestinha. E aí, o quarto funcionou como câmera escura. Tinha aqui na parede, gente, uma imagem do quintal todo lá fora. E a pessoa que passou aqui no quarto era uma pessoa que estava passando lá. Gente, é muito legal, né? Só que, para acontecer isso espontaneamente, é difícil. Né? Eu, na minha vida inteira, só vi isso uma vez. Então, como que a gente faz para isso acontecer de maneira forçadamente? Bruno, quero ver uma imagem, né? O que eu poderia fazer? Presta atenção, olha. Olha para cá, todo mundo. Imagina que tem uma caixa. Face da frente, as laterais, a de trás, localizaram aí, as de cima. Cheguei na face da frente, fiz o furinho, beleza? A imagem está aqui atrás, só que não tem ninguém vendo. Imagina que essa caixa é de papelão. Aí essa parte aqui de trás eu recorto o papelão, jogo fora. E no lugar do papelão, vou colar aqui aquele papel seda, aquele papel semi-transparente, sabe? Aí quando a imagem projetar aqui no fundo, eu vou olhar do lado de cá, talvez eu consiga ver. Talvez eu consiga ver porque essa imagem, gente, ela é formada com muita pouca luz. Porque a quantidade de luz que entra no buraquinho é um pouquinho só, concordo? E aí, às vezes, você segura a caixa aqui, se eu segurasse a caixa aqui virado para vocês, ia aparecer uma imagem de vocês pequenininha, aqui assim, ó, de cabeça para baixo. Só que a luz da lâmpada batendo aqui fora é tão forte que a gente não consegue ver. Aí o que você pode fazer? Você pega um pano preto, joga por cima, tampa assim tudo. Gente, você vê, nossa, é muito legal. Quando, às vezes, eu já trabalhei nos colégios que tinha feira de ciências, assim, né? E eu sempre sugiro para os meninos fazerem isso. Os meninos fazem a câmera escura e colocam para os visitantes verem, sabe?
É muito legal. Todo mundo gosta. É muito legal. E aí, uma vez, em 1876, um sujeito teve uma ideia bem legal. Ele construiu uma câmara escura e ele colocou aqui no fundo uma placa de metal que tinha sido recentemente inventada. Na época era novidade, alta tecnologia. Na verdade, tinha nada de tecnologia, mas era ciência, né? Era um metal que era sensível à luz. Então, se você jogasse, por exemplo, nesse cantinho aqui, ó, se você ficar jogando uma luz forte aqui por muito tempo, a luz ia marcando o metal. Então, ele pegou esse metal, colocou aqui no fundo, pegou a caixinha, virou para o quintal da casa dele e deixou a caixinha lá por 8 horas. A luz foi entrando e foi marcando. Só que a luz que marcava o metal bem devagar era a luz que saía dos objetos. Então ela marcava o metal com a forma dos objetos. Depois de 8 horas, ele tirou essa plaquinha de metal e tinha nessa plaquinha desenhado o quintal da casa dele. E essa foi a primeira fotografia da nossa história. Olha que bonitinho. É por isso que eles colocavam Isso, exatamente. E de lá para cá, vou te contar uma coisa surpreendente. Se você sair da aula aqui hoje, entrar na internet e comprar o iPhone 25, sei lá que número que está esse troço, o iPhone mais chique de todos, se você comprar a câmera fotográfica mais chique de todas ainda usam esse princípio. O que a gente fez foi sofisticar esse princípio. Por exemplo, ao invés de deixar um buraquinho para entrar a luz, agora tem uma lente, tem uma coisa que destampa e tampa a lente, que é o obturador. Aqui no fundo a gente tem um sensor de imagem que capta essa imagem na hora e reproduz uma tela digital. Então, nós sofisticamos isso aqui, mas no seu iPhone tem uma câmera escura. Olha que bonitinho, não é, gente? Agora, eu fico até triste. Olha que aula legal, com um monte de coisa legal que a gente aprendeu. Sabe o que eles cobram? Ô, gente, sério, 99% das questões de câmera escura, eles fazem assim, ó. Esse objeto tem uma altura, beleza? Essa imagem tem uma altura. Hzão, Hzinho. O objeto está a uma distância da câmera escura. Vamos chamar essa distância, sei lá, de Dzão. E a câmera escura, ela tem um comprimento. Um tamanho aqui, ó. Que eu vou chamar de Dzinho. Se vocês olharem, nós temos dois triângulos aqui, ó. Esse grandão e esse menor. E eles são semelhantes, né? Porque esses triângulos, esses ângulos aqui são iguais, já que eles são opostos pelo vértice. Em triângulos semelhantes, os seus lados são proporcionais, né, gente? Então, eu posso fazer base do grande está para a base do pequeno, ó. Hzão está para Hzinho, assim como a altura do grande, que é o Dzão, está para a altura do pequeno, que é o Dzinho. Me acompanharam? Gente, olha, foram raríssimas as questões que eu vi de câmera escura que não cobravam isso daqui. Gente, mais de 90% das questões, estou sendo honesto. Se você souber fazer essa semelhança de triângulos e chegar aqui, ele vai te dar 3 coisas e pedir a quarta. Aí você substitui as 3 e faz a continha. Beleza? Uma das poucas questões que eu vi que fugiu à regra foi uma questão do Enem, que caiu em 2000 e... Acho que... eu ia falar 2012, mas eu acho que eu estou confundindo com outra questão. Mas já tem um tempinho, não é tão recente não. Já tem perto de uns 10 anos, talvez. E a questão comparava a câmera escura ao nosso olho. Como a gente ainda não estudou olho, eu vou deixar isso para depois. Mas para quem lembra um pouquinho, a questão estava comparando, ela falava assim, ó, esse pano no fundo aqui, ó, na câmera escura lá tinha um pano onde aparecia a imagem, comparado ao pano, qual que é a estrutura do nosso olho que faz o papel do pano aqui, que tinha um pano, né? E no nosso olho é a retina, né? No nosso olho a imagem se forma no fundo onde tem a retina. Era só isso. Bem, agora eu vou voltar nesse tópico aqui, ó. Esse que eu estou fazendo é igual a propagação retilínea da luz. E esse não vai ter subtópicos e ele vai acabar rapidão.
Depois que acabar a aula, se vocês tiverem curiosidade, pega o celular e digita lá assim no Google, primeira fotografia da história. Aí vocês vão ver. Tem na internet a primeira foto lá, que saiu no metal lá, do quintal do cara. Mal dá pra ver que é um quintal. De tão tosco que é o negócio. Gente, aqui nós vamos praticamente cumprir tabela, tá? O princípio da independência do raio de luz, ele não cai, ele não tem desdobramentos, tem pouquíssimas aplicações. Então, é o famoso cumprir tabela. É o seguinte, galera, se eu ligar uma lanterna vermelha e apontá-la para cá, ela vai iluminar o chão aqui de vermelho. Concorda? Beleza. Agora, e se eu pegar uma lanterna verde e ligar ela apontando para cá? Bem, uma coisa a gente sabe, ó. Se eu ligasse a verde sozinha, ela ia iluminar o chão aqui de verde, não ia? E se eu ligar as duas juntas? O princípio da independência do raio de luz serve para falar para a gente que depois que dois raios se cruzam, cada um continua sua vida como se nada tivesse acontecido. Então eu liguei a luz verde, essa região não só vai continuar iluminada de vermelho, mas ela vai continuar iluminada do mesmo jeito que estava antes. O fato de eu ligar a luz verde não afeta em nada essa iluminação. E vice-versa. A vermelha também não atrapalha a verde. Na minha opinião, o princípio da independência do raio de luz, no nosso contexto de estudo, para a gente, só serve para uma coisa. Daqui até o final da ótica, a gente vai ver essa cena com muita frequência, dois raios de luz se cruzando. E você fala assim, beleza, eles se cruzaram, isso não afeta um ao outro em nada. Segue a vida, toca o barco. Fechou? Beleza. E são 3 os princípios básicos da ótica geométrica: a propagação retilínea da luz, a independência do raio de luz e a reversibilidade da luz. Gente, aqui é uma menininha e um menininho, tá? Eu desenho assim, eu pus só a cabeça. Aqui é um chapéuzinho, uma gravatinha, e aqui os cabelinhos. E o oi é 2 quisquinhos. Anteninha de quem? Não entendi o que é. O esbilinguido? O desenho? É a menininha. Geralmente eu faço ela completa, é assim, ó, menininha. Aí eu faço um vestidinho assim, ó. Aí eu pus só a cabeça. E o menininho eu faço assim, ó. O menininho eu faço assim, ó. Ah, não, mas você disse que ficou muito melhor que isso. Não, ficou melhor. Olha lá. Ah, não, aí tá tão bonitinho. Thank you. Copia esse aí e cola no... Recorta. É que ali eu faço só a cabeça, né? Fica estranho. Cabeças flutuantes. Gente, como que eu faço para ver os olhos de alguém através do espelho? Então, por exemplo, vamos supor que eu sou esse e eu quero ver os olhos da menina. Então, se fosse olhando diretamente para ela, teria que sair luz do olho dela chegando no meu, beleza? Mas quando a gente vê algo através do espelho, é porque a luz primeiro bate no espelho, depois volta no meu olho. Beleza? Legal. Olha o nome, gente. O princípio da reversibilidade, nos diz que sempre, absolutamente sempre, que você vê um raio de luz, às vezes ele fazendo um caminho direto, pode ser, ou às vezes ele fazendo um caminho com várias reflexões, também pode ser, tanto faz. Qualquer caminho que um raio de luz faça, você pode imaginar um outro raio de luz que vai fazer o mesmo caminho no sentido contrário. O que seria aqui o mesmo caminho no sentido contrário? Olha,
sair daqui, bater no espelho e ir para os olhos dela. Então, o princípio da reversibilidade da luz me garante que sempre que eu ver os olhos de alguém, se a pessoa olhar na minha direção, ela também verá os meus olhos. Entendeu? Parece óbvio, né? Mas às vezes a gente não para para pensar nisso, né? Às vezes a gente está no banco de trás do carro conversando com o motorista. Já passaram por isso, gente? Aí você fica procurando ele assim e fala assim, eu estou vendo a boca dele. O que será que ele está vendo? Então, se posicione, se você estiver atrás, você tem mais, né, disponibilidade para trocar de lugar assim, chega um pouquinho para cá, se posicione de tal forma que você veja os olhos dele. Que aí, quando ele olhar no espelho, ele também vê os seus olhos. Né? Eu, quando morava em BH, eu andava muito de moto, só que eu fui tendo cada vez mais medo, assim. E aí, um dia, porque tem muito acidente, né? Aí eu ficava vendo, assim, gente, um dia vai ser eu. E aí... Uai, mas ué. Não, pois ué. E eu falei assim, eu fui ficando com medo, aí... E aí a gente começou a querer ter filho, assim, eu falei, eu vou largar a mão do trem, vim de moto e tal. Só que eu andava com muito cuidado, olha o que eu fazia. Por exemplo, às vezes tinha 2 pistas, assim, os carros vão passando, né? Aí tinha um carro aqui, assim, ó, e eu ia passar do lado dele, assim, ó. O carro estava lento, eu estava mais rápido, eu ia passar do lado dele. Só que tem muito acidente, gente, a moto tá do lado do carro, o cara olha no retrovisor aqui, não vê a moto, muda de faixa e joga a moto no chão. Isso é o tempo todo. Aí o que eu fazia? Eu ficava aqui atrás, ó, atrás do carro, e eu ficava olhando no retrovisor do carro. Sacaram? Esperando o motorista do carro olhar no retrovisor. Por quê? Porque quando ele olhasse e eu estava olhando, os nossos olhares se cruzavam. Às vezes, até rolava um clima. Rolou vários. Mas quando a gente se via, eu tinha certeza que eu podia passar. Pô, se ele me jogar no chão agora, o cara é filho da puta mesmo, porque me viu. Né? Fez de propósito. Fez sentido? Por isso que os carros agora os novos têm a luzinha, pra saber que tem Exatamente. Exatamente. Super legal. Imagina ser de noite. Nós vamos depois ver o que é o ponto cego. Eu morro de medo de ponto cego, até em carro com ônibus. Nossa. Cara, e tem um carrinho que eu não lembro o nome da desgraça do carro. Acho que é PG. Esse aí é uma desgraça. Não tô falando que é ruim. É porque eu fui jogar frente tem ponto cego em todo lugar. Eu não sei se é Peugeot mesmo, não sei o que é. Tem ponto cego em todo lado. É aqui, 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 aqui. Ô, louco. Normalmente elas têm coluna muito grande assim do lado. Não, sim, ele tem aquela coluna assim, aí tem aquele... O carro é todo cego. Não, eu fico com muito medo de bater em qualquer coisa. Ô, gente, mas sabe uma outra que eu fazia, andando de moto? Era assim, ó. Ô, Gabriel, escuta essa. Eu parava no sinal com a moto e eu ficava de primeira olhando o retrovisor. Até parar um carro atrás de mim. Porque era outra coisa que eu tinha medo. Você parar e vir um carro atrás e não parar. E uma vez, eu me salvei com essa. Eu parei, eu olhei o retrovisor, tinha um carro assim, rapidaço, eu arranquei, saí fora, o carro passou assim. Eu falei, gente, foda. Por isso que eu fui ficando com medo. Ia ser prensado ali e me levar junto com eles. Aí, numa dessas, escuta, eu parei no sinal, aí eu olho o carro atrás. Eu falo, o meu carro. Que na época, né, eu era casado, e a minha ex-esposa dividiu o carro. E ela estava atrás de mim. Só que eu tinha visto ela, não tinha me visto. E aí, era um sinal que eu parava muito. Aí eu sabia que o sinal demorava um pouco, né? Eu falei assim, vou fazer uma graça. Aí estava cheio de moto aqui assim, né? Aí eu desci da moto, virei para trás, levantei o capacete, aí ela me viu, né? Mandei um beijinho e já estava voltando aqui assim, né? Pôr o capacete assim e tal. Beleza? O cara do lado, bicho, o motoqueiro do lado, vira para mim e fala assim, caralho, velho, tu ganhou a mina no trânsito. Eu falei assim, você viu, velho? Porra! Cara... Ô, gente, é cada uma. Nem passou na cabeça dele que já fosse, né? Ai, gente. Eu fiquei imaginando depois, sabe o que, Gabriel? Ele tentando fazer igual.
Caraca, deu certo. Assim, deu certo. Ele sendo preso no Desceu na bola, vai que sapato que você acende. Zerou o cara. Ai, ai. Deu certo com aquele cara? Vai dar comigo também. Aí, ó, agora eu fiz com mais cuidado. Depois da aula de quem, gente? A intervalo? Depois do Carlos? Ô, figura. Ai, meu Deus do céu. Ele sem saber disso. Hoje vale espelho toda vez, é xingo. Carles. Chama desse. Total. Tô pensando nisso agora. Gente, olha lá, ó, nós vamos começar com a mesma história. Eu quero que a menina veja a bolinha através do espelho, beleza? Então tem que fazer um raio de luz que sai da bolinha, bate no espelho e vai na menina. Gente, eu posso fazer raio de luz saindo da bolinha para onde eu quiser. Qualquer objeto que esteja em um lugar iluminado, ele emite luz em todas as direções, beleza? Só que se eu fizer assim, ó, nem copia que tá errado, ó. Por que isso está errado, gente? Porque todo raio de luz obedece uma regra para ele ser refletido. E a regra é de que o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Vocês lembram dessa regra? Quem não lembra, presta atenção. Olha só. Eu vou apagar esse errado e vou desenhar o certo. O certo, gente, seria isso daqui, ó. Se eu fizer um raio aqui assim, ó. Como que eu faço? Esquece o menino lá em cima, esquece o menino. Um raio bateu no espelho. Como que eu faço para saber para onde que ele vai? A gente faz assim, ó. Você chega nesse ponto aqui que ele bateu no espelho e faz uma linha imaginária perpendicular ao espelho. Essa linha, como é que ela chama? Vocês lembram? Normal. Vocês sabem por que ela chama normal? Esse nome, na verdade, ele é bem estranho, né? Não tem nada de normal. Mas existe um motivo para isso. E vocês não vão acreditar onde que eu descobri. Eu falei assim, gente, deve ter a ver. Eu vou olhar o significado dessa palavra. E fui no dicionário. Quando eu fui no dicionário, meu queixo caiu. Gente, a palavra normal é sinônimo de perpendicular. Vocês acreditam? Só que é aquela coisa assim, né? Você tem que pegar um dicionário antigo, é o sexto significado da palavra, sabe? Aquele significado que não está mais em uso. Mas é formalmente correto. Se eu fizer assim, olha, os pincéis estão normais. Se vocês... Aquela força chama normal porque ela é perpendicular à superfície. Entendeu? Se você escrever isso numa redação, o cara não pode te dar erro, não. Fala assim, passou no cruzamento com ruas normais. Só que o texto vai ficar ruim porque a frase ficou ambígua, né? A pessoa vai achar que são ruas comuns, né? Mas elas são perpendiculares, olha que doideira. Então, a normal tem que ser sempre perpendicular à superfície, beleza? Esse raio que bate no espelho, que chega, que incide, a gente chama de raio incidente. E esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de incidência. Para eu saber para onde vai o raio refletido, eu tenho que fazer o mesmo ângulo para o lado de lá, ó. Tá? Esse ângulo tem que ser exatamente igual a esse. E esse aqui a gente chama de ângulo de reflexão. Aí eu faço o raio refletido, ó. Olha lá, ó. Então, gente, presta atenção. Todo raio de luz, não existe exceção para essa regra, tá? Todo raio de luz, ele pode bater no espelho, na parede, no chão, numa coisa curva,
todo raio de luz sofre reflexão obedecendo essa regra. Ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Beleza? Rapidinho, olha para cá. Deixa eu ver se vocês entenderam. Esse raio aqui, ó, ele tem ângulo de incidência quanto? 0. Porque ele está em cima da normal, tá vendo? Ó? Se eu fosse desenhar a normal, ele está em cima dele. O ângulo de incidência é o ângulo do raio incidente é normal. Ó. Se ele está em cima, é 0. Se o ângulo de incidência é 0, o de reflexão é quanto? 0. Então esse raio volta em cima dele. Sacaram? Legal? Beleza. Presta atenção. Tem um raio de luz que bate no espelho e vem no olho da menina? Tem. Então quer dizer, esse raio daqui é que faz a menina olhar para o espelho e ver o objeto, certo? Mas olha que chique. Olha que legal que é isso, gente. O nosso sistema de visão, olho junto com o cérebro, ele não sabe que a luz está saindo daqui e que ela foi desviada no caminho. Ele acha que esse raio de luz está vindo aqui de trás, ó. Então, a menina vê esse objeto, mas vê ele aqui, ó. E o que ela está vendo, na verdade, não é o objeto. É uma imagem. Isso que aparece aqui é uma imagem. E a princípio, gente, nós teríamos que, para achar essa imagem, quando você vê algo na frente do espelho, você está vendo é a imagem. Para achar essa imagem, a gente teria que fazer 2 raios de luz. E a imagem se forma no encontro desses raios aqui, ó, tá vendo? A princípio, a gente teria que fazer isso. Só que eu vou te ensinar uma regra muito mais prática que vale somente para o espelho plano. Depois nós vamos estudar os espelhos esféricos. Essa regra não vale mais para ele. Aí nós vamos ter que usar essa regra dos raios de luz. Cada problema na sua hora. Se for espelho plano, você pode usar essa regra aqui, ó. Essa distância aqui, ó, gente, nós vamos chamar de DO. É a distância do objeto ao espelho. E essa distância aqui nós vamos chamar de DI, que é a distância da imagem ao espelho. O espelho plano sempre forma a imagem de tal forma que essas distâncias sejam iguais. E se você nunca reparou isso, é o seu primeiro para casa. Quando acabar a aula, você pega o espelhinho da bolsa ou vai no banheiro e só repara isso para mim. Que quando você se vê no espelho, que a imagem que você está vendo, ela não está no espelho. Ela está atrás do espelho. Existe uma distância entre o vidro onde o espelho foi feito e a sua imagem quando você está vendo. Tem alguém aqui que acha que nunca reparou isso? É. Você... a câmera do celular nesse frente do espelho, você vai ver um loop infinito dela. É por isso que as pessoas sabem quando o espelho é falso, que coloca o dedo e tem um valor. Esse é um dos motivos, né? Mas eu só quero que vocês, por enquanto, eu só quero que vocês reparem nisso, assim, ó. Eu tô aqui, imagina, o espelho está aqui a 1 metro. A minha imagem, ela não está aqui, ó. Ela está 1 metro lá para trás, ó. E está 2 metros de mim. E dá para ver. Dá para ver que lá para dentro do espelho tem distâncias. Sacaram? A gente percebe isso. É só ver, gente. Meu cérebro bugando assim. É só você olhar. E assim, sabe por que eu falo isso? Porque uma vez, o maior desafio que eu tive como professor eu participei de um projeto social e eu dei aula numa sala só com deficientes visuais. A sala tinha 20 pessoas, das 20, 5 enxergavam. O que mais enxergava tinha 20% da visão. Beleza? Os outros 15 eram completamente cegos. Desses 15, vários, eu não lembro quantos, tinham nascido cegos, eles nunca enxergaram na vida. E aí, sabe de aula de qual assunto da física eu dei para eles? Ótica. Aí você imagina você explicar isso para uma pessoa que não enxergou na vida. Quando você chega no espelho, a sua imagem não está no espelho. Quer dizer, a pessoa já tem dificuldade de imaginar como que é o espelho, né? Aí você tem que explicar para ele que a imagem está atrás do espelho, que tá... Olha que coisa maluca, né? Então vocês não têm esse problema, não, tá, gente? É só olhar que vocês vão ver. Mas olhem, tá? Olhem com um olhar crítico, tá? Pensem assim, ó, visualize essas distâncias. Ah, tá.
Ô, Bruno, Oi. tem alguma relação quando o povo fala que no espelho a gente fica mais bonito que a gente é na vida real? Ou é só... Não, é mais bonito que no celular, né? Eu não vou falar que você é feio. Gabriel hoje está inspirado. Eu nunca escutei isso, não. É porque a gente fica ao contrário, né, no espelho. A gente tá vendo assim. Aí você... Eu não sei explicar. Tá, a gente tá vendo ao contrário. As pessoas... Você tira assim, você Aham. Entendeu? Você entendi. Já. Mas e por causa disso a gente fica melhor no espelho? tipo, na foto, se você tira a foto assim, você vai achar uma vez aqui. Então, se você olhando no celular que você olha no espelho, você acha que tá distorcido, porque realmente fica a tua cabeça. Eu só acho. Teu rosto não tá normal. Eu só acho que a gente é mais acostumado com o espelho. Aí você tem que virar a foto, aí fica normal. Você pode ver Pois o é. olho da impressão, o olho é maior, só que aí o teu olho fica muito desproporcional. Pois é. Ô, gente, eu só acho que a gente só está acostumado a olhar no espelho, entendeu? Você lembra o que aconteceu quando você escutou sua voz pela primeira vez gravada? É horrível. Pronto, encerrei meu argumento. Não, e depois que você escuta tantos áudios seus mesmos, você acostuma. É porque... Então você ainda vai acostumar. Mas é porque... Ô, gente, mas eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Quando a gente grava a nossa voz, escuta, você está escutando a sua voz como as outras pessoas escutam. Porque eu escuto a minha voz de um jeito diferente do que vocês escutam. Aí quando eu gravo e escuto, eu estou escutando o que vocês escutam. E eu sempre vou achar ruim, sempre vou achar feio, não é porque minha voz é feia. É porque é diferente do que eu estou acostumado. Eu espero uma coisa e escuto outra, a gente estranha. Então, como a gente fica olhando no espelho todos os dias, aí você pega uma foto assim e na foto está invertido, você vai achar estranho, entendeu? Mas na foto você está vendo como as outras pessoas estão te vendo. Ô, gente, aqui ó, rapidão, vamos lá. Deixa eu fazer esse exemplo aqui que eu vou justamente discutir isso com vocês, olha. Gente, um objeto na frente do espelho. Vou dar várias dicas para vocês aqui, ó. Questão clássica de prova, colocar um objeto estranho e perguntar como é que é a imagem. Beleza? Olha o que você vai fazer. Você, Bruno, você é foda, hein? Você fez com pontinho é fácil, que é o DO igual a DI. Aí você põe um troço estranho aí e agora eu tenho que fazer? Que distância que eu vou usar? Vou usar essa distância? Essa? A última? Vou fazer uma média? Eu não sei. Girls, please. Significa garotas, por favor. Gente, toda vez que o objeto for grande, tiver uma parte mais próxima, uma parte mais distante e gerar dúvida, olha o que você faz. Você marca pontinhos. Você fala assim, se fosse pontinho, eu sei fazer. Então você fala assim, marca pontinhos e faz a imagem dos pontinhos. Beleza? Faça quantos pontinhos você quiser. Só que você vai chegar a um ponto e fala assim, já entendi. Quer ver, ó? Como é que eu faço a imagem do pontinho verde? Primeira coisa, gente, para fazer a imagem no espelho plano tem duas regras. Essa é uma só, tá? A outra é a reta que une o objeto à imagem sempre passa pelo espelho perpendicular a ele. Então, por exemplo, vamos supor que você marca essa distância aqui 20 centímetros. Você não pode fazer assim, ó, 20 centímetros para cá e 20 centímetros para cá, entenderam? Então, você é 20 centímetros, perpendicular. Então, aqui, ó, reta perpendicular, 2 quadradinhos para um lado, 2 quadradinhos para o outro. O pontinho verde está aqui, a imagem dele. Legal? A imagem do laranja está aqui, ó, tá vendo? Depois que você faz um, os outros vão ficando mais fáceis. O roxinho, ó, 4 quadradinhos, tá aqui, ó. Legal? O vermelhinho, tá onde? 4 quadradinhos, tá aqui, ó. Aí você, tô entendendo, professor. Aí você consegue começar a fazer a imagem. Fechou? Beleza. Entenderam como é que faz? Tá. Agora eu vou te mostrar um truque. Um super truque. Essas foi aqui, tu rascunho, gente? Deve ser esse moleque.
Vou pegar um aqui que já tá mais velho, ó. Não, não. Não, não quero rasgar uma folha nova aí. Vou pegar essa aqui, tá toda suja aqui, ó. Olha o que você vai fazer, gente. 2 minutes, please. Aqui, ó. Apareceu lá no Enem. Para fazer a imagem do que for. Beleza? Vai ter... Isso aqui é a prova do Enem. Tá? Vai ter aqui a imagem do que você tem que fazer. Lógico, né? O que você vai fazer? Você vai pegar e vai riscar a folha com força. Com força, gente. Põe força na mão. A ideia é marcar a folha mesmo. Beleza? Isso vai dar certo sempre. Aí você vira a folha, o que aparecer no verso é a resposta. Sacaram? Errar a questão de imagem de espelho, você, por favor, não conta pra ninguém que foi meu aluno. É a mesma coisa na impressão, uma vez tinha um trabalho de muitas páginas. Só que aí tinha que ser frente e verso. Aí eu fui colocar e eu coloquei tudo de uma vez, as pares, depois todas as dicas. Só que eu esqueci de virar a folha. Aí saiu tudo ao contrário. Tudo de cabeça pra baixo. Gente, boa semana pra vocês, galera. Valeu, valeu.